também vai estar participando. E agora nós vamos fazer uma breve oração rapidamente e vamos prosseguir. E fique à vontade, perguntar, levantar a mão, está online. É bom que também pode ser a sua pergunta, seja a pergunta dos irmãos lá do outro lado. Só colocar aqui. Eleva a Deus em oração. Senhor, meu Deus e Pai, quero te adorar nesta oração. Em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, pedindo graças, unção do Espírito Santo, que o Senhor possa receber a nossa adoração, nosso louvor, que nosso entendimento, nosso sentimento possa ser alcançado, meu Deus, por esse ensinamento. Abençoa nosso professor nessa noite, meu Deus, que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, para ele nos ensinar, que ele possa ter a unção do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, para o que for útil para o ensinamento. Me dá um ensinamento abençoado e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos começar. Aos irmãos que estarão nos assistindo, a paz do Senhor Jesus. Então, nós vamos estar falando hoje. Para os irmãos que estão nos assistindo, que não estavam acompanhando, nós estamos na terceira aula. Depois, as duas outras primeiras aulas chegarão até vocês. Então, os irmãos que já estavam aqui vão ter hoje a sua primeira atividade. Vocês vão entregar semana que vem a atividade. A atividade vai ser baseada na carta aos Filipenses. Lembra que semana passada nós vimos que a Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versículos. Que a divisão de versículos ela vem lá no ano de 1227, de capítulos no ano de 1500 e pouco. E isso foi para deixar de uma forma mais didática. Então nós vimos que muitas vezes quando a Bíblia está, portanto, porque, ele está continuando um assunto que ele está no outro capítulo. Então muitas vezes nós prendemos nos capítulos, talvez nós não conseguimos fazer uma boa interpretação. Então o exercício de vocês, anotem aí, vai ser olhar o livro, ler a Epístola de Filipenses e ver onde que começa o capítulo 1 e aonde que termina o capítulo 1. Será que o capítulo 1 termina no versículo 13 do capítulo 1? Ou será que ele vai até o capítulo 2, versículo 1? Então vocês vão trazer, ler e falar, eu entendi que aqui Paulo começa o assunto, como se fosse vocês estivessem dividindo os capítulos. Aqui começa um assunto, aqui começa usando aquelas regras que nós vimos. Lembra das conjunções? Portanto, porque, então, assim. Então preste bem atenção quando ele está falando isso, porque talvez ele comece um assunto, talvez ele inicie outro. Então, então aqui acaba esse capítulo. Pode ser que acabe no capítulo 2, versículo 1. Pode ser que acabe no capítulo 2, versículo 3, do capítulo 1. Nós não sabemos. Então, é a tarefa de vocês. Início e o final dos capítulos. Dos capítulos. E é uma dica. Na onde que está ali o capítulo 2, o capítulo 3 ali, não acaba ali. E também talvez não começa ali, o capítulo 2. Então vocês vão analisar, segundo essas regras, leiam, releiam de novo e use... Quais são os capítulos? Não, a epístola toda, vocês vão dividir para mim e vão trazer. Um exemplo, a irmã achou que Filipenses, o capítulo 1 acaba no versículo 5. Então você vai colocar lá, depois eu vou dar um retorno, vou correr uma por uma. Então essa é a primeira atividade que vocês estarão tendo. Então semana passada nós falamos sobre isso e aprendemos a analisar que muitas vezes não começa. Um exemplo, nós lemos Romanos capítulo 8, versículo 1, que Paulo ele fala que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está continuando o assunto do capítulo 7. E o próprio capítulo 7 não começa no capítulo 7. Ele está continuando no capítulo 6, pela conjunção, que ele coloca lá, portanto, agora, ou seja, portanto ele está concluindo. E uma outra coisa que nós vimos também, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nós vimos Gênesis capítulo 1, versículo 3, que nós vimos que luz era aquela, aí olhamos para João, capítulo 1, versículo 3, Apocalipse 21, e olhamos isso. Então, sempre a regra é clara, se um texto ele está difícil numa parte da Escritura, o que nós precisamos fazer? Ir para outra parte da Escritura, para poder chegar à conclusão daquilo. Então, se eu pego uma passagem que está falando sobre o batismo com fogo, eu preciso olhar outras passagens que está falando sobre o fogo. O que essa outra passagem está fazendo? Logo, você comparando uma com outra, você vai chegar à conclusão do que o autor está dizendo ali. Beleza? E também vimos que a Bíblia ela não tem contradição. Nós trabalhamos essa questão, que nenhum versículo e nenhum capítulo da Bíblia vai contradizer o outro.
Ou seja, não tem um ensinamento na Bíblia que vai falar uma coisa e você vai chegar em outro e vai falar outra. Vamos abrir lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Vamos abrir e vamos ler. O irmão Sandro pode abrir Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Depois que nós lemos Eclesiastes, ele vai ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Então é só para pegar um pouco daquela regra que nós vimos semana passada. Todos acharam Eclesiastes? Está escrito aqui Eclesiastes 9:5. É 9:5. E Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Se vocês quiserem anotar, esse não está no slide. Mas depois eu posso mandar lá no grupo, lá esses versículos todos, tá bom? Olha o que está escrito aqui em Eclesiastes. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Isso é algo lógico. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia, né? Mas os mortos não sabem de nenhuma coisa, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Está falando que os mortos de nada sabem. Algumas denominações vão chamar isso de sono da alma. Talvez isso seja conhecido dos irmãos. Já ouviram isso? Quando a pessoa morre, ela fica dormindo e só ressuscitará naquele grande dia. Mas leia Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ele viu o quê? Debaixo do altar as almas. Mas leia o próximo versículo, o que as almas faziam? E clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgará e vingará o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então o que as almas estavam fazendo? Clamando. Clamando. Se você pegar Lucas capítulo 16, o versículo 19 ao versículo 31, nós vamos ver ali uma história. Alguns falam que é uma parábola, mas ali é uma história real. Porque na parábola você não usa nomes. E ali naquela história do rico Lázaro aparece nome. Lázaro, Abraão, Moisés. Em nenhuma parábola se usa nome. E por que ali também eu entendo que não é uma parábola? Porque a parábola não começa havia. Nós começamos uma história real falando havia. O livro de Jó é um livro real. E como começa o livro de Jó? Havia um homem na terra de Ur. Então toda vez que nós vamos contar uma história, nós falamos havia. É de existir. É porque existe. Existiu, exatamente. Então ali eu entendo que é uma história real. Mas o que acontece quando o rico e Lázaro morre? O que acontece com o rico? Ele está o quê? No Hades. No Hades, mas ele está de uma forma? Consciente. Então nós estamos vendo 3 textos aqui. Um que está falando que quando a pessoa morre, ela está inconsciente. O outro que as almas estão clamando. E o outro que o próprio rico está clamando no Hades. Lembra? Se eu peguei um texto na Bíblia que ele é difícil, eu preciso ir para outras partes das Escrituras. E o que Eclesiastes está falando aqui? Exemplo, que morreu aqui, a sua vida acabou. A visão do escritor, né? A visão do escritor, ele não está falando da vida do além, ele está falando do agora. Sim, não, mas ele não está falando do além, ele está falando do aqui e agora. Ou seja, se a pessoa morrer aqui agora, o corpo já era, mas a alma, ela está o quê? Inconsciente. A alma do justo vai para a presença de Deus e a alma daquele que não aceitou a Jesus Cristo estará no Hades aguardando o julgamento. Então, isso aqui não é o som da alma, ele está falando, morreu aqui, acabou. É claro, irmão, uma pessoa que está ali morta, ela não vai ter consciência de nada do que se passa nessa vida, porque ela morreu, mas a alma dela é consciente, tá bom? Porque nós sabemos que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Perceba? Então, quando você achar alguma coisa que você fala, esse texto aqui parece que está difícil, então você precisa ir nas outras partes da Escritura, beleza? Então hoje nós vamos falar de tradução. E eu estou aqui diante dos irmãos que são pentecostais. E nós que somos pentecostais, nós temos a tradução Almeida, Revista e Corrigida. E por que nós usamos a Almeida, Revista e Corrigida? Porque há muito tempo atrás, a Assembleia de Deus, dentro da convenção, eles decidiram adotar essa tradução. Um exemplo, por que eles adotaram essa tradução? Para todo mundo ler de uma forma igual, irmãos.
Quem já viu aquele irmão que fala, irmãos, vamos ler todo mundo junto? E às vezes o texto não está no telão. Parece o Pentecoste, né? Todo mundo fala e ninguém entende nada. Aí ele fala, vamos fazer de novo, irmão, vamos fazer bonito que é para Jesus, está feio. Aí acontece a mesma coisa. Porque a irmã está com a corrigida, o irmão está com a NVI, a irmã está com a NVT, a outra irmã está com a NTLH, o irmão está com o grego, o outro está com o hebraico, o outro com o aramaico. E aí não, é falta de sabedoria. Então o que você faz? Você leia, se não estiver reproduzido no telão. Então por isso que a Assembleia adotou, para que assim todos venham ler. E a Almeida Revista e Corrigida, irmão, ela tem uma linguagem difícil, né? Servuzão, né? Nós vamos ver algumas palavras, propiciação. Nós vamos ver que tem até unicórnio nela. Meu Jesus, e unicórnio existe? Eu nunca vi um unicórnio, né? Eu estou procurando ainda um aí. Nós vamos ver algumas coisas muito estranhas nessa tradução. Tá bom? Então nós precisamos às vezes comparar uma tradução com a outra. Qual que é a tradução melhor? É por isso que nós vamos ter um curso de grego aqui, para os irmãos poderem olhar o original. Qual que é a tradução melhor? Vamos dizer assim, não tem tradução melhor. Todas as traduções ela tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Porque às vezes nós vamos ter uma palavra exata na nossa língua. E eu costumo dar esse exemplo sempre quando eu falo de tradução. Que você não vai falar para um índio que os pecados dele vão ficar branco como a neve. Você vai falar, pode falar branco como coco. Você está entendendo? Porque é uma realidade deles. Vocês estão conseguindo compreender? Então a tradução muitas vezes ela precisa se adaptar a algo daquela língua. E assim é a Bíblia. Então nós vamos sempre procurar trabalhar as traduções e comparar uma com a outra. A tradução mais nova, NVI, NTLH, NVT, elas são de uma linguagem mais contemporânea. Uma linguagem mais para os jovens. As pessoas conseguem compreender mais. Porque tem palavra que às vezes era usada que hoje nós não usamos mais. Um exemplo, você pegar que está falando a caridade, mas ele está falando o quê? Do amor. Antigamente nós falávamos, nós não, né? Eu não sou tão velho assim, mas falava o quê? Vós, monsieur. Aí você, hoje só coloca o V e o C. E alguns preguiçosos agora só colocam o C. Você fala, o que esse abençoado está falando? Na verdade, você vai conversar na internet. Oi? É só você. E se você vai pegar e conversar com alguém na internet, as pessoas precisam ficar traduzindo, você precisa montar um dicionário, porque só coloca as abreviações. Você fala, o que ele está querendo falar que eu não entendi ainda, né? Eu sempre pergunto para alguém, traduz para mim. Por quê? Você não entende a linguagem? Eu falo, não entendo não. Mas você está entendendo como que a língua ela está se adaptando a cada dia? E palavras que antigamente eram usadas, hoje não são mais no uso, porque nós temos algo mais popular, né? Hoje é uma cultura nossa falar agora em inglês, é teen, né? Mas na igreja é church e por aí vai. Mas vocês estão entendendo que as palavras elas vão se contextualizando com o tempo. Então as traduções mais atuais elas são mais fáceis. Eu indico uma, a NVI. Inclusive tá para sair, eu não sei se saiu a nova versão da NVI. Eu vi que chegou no aplicativo, eu só não consultei ainda, mas eu posso consultar e depois falar para os irmãos semana que vem. Mas a NVI é uma tradução muito boa. Pode perguntar. Aquela que eu tinha te falado, aqueles papiros que acharam lá no Mar Morto. Sim. Lá, eu vi uma parte de uma tradução deles lá que tem até uma linguagem um pouco egípcia, né? Simbologia de animais, né? Que eles usavam lá. Sim, é o que nós vamos ver, a figura de linguagem. Então nós vemos isso na Bíblia. Vai ter uma aula que nós vamos falar sobre todas as figuras de linguagem. Um exemplo, Deus se arrepende? Não, mas na Bíblia está escrito que Deus se arrepende. O que é isso? Então nós vamos ver que isso é figura de linguagem também por tradução, porque ali a palavra no hebraico é nahan. Nahan significa sentir um profundo sentimento de tristeza. Faz sentido eu traduzir sentir um profundo sentimento de tristeza para nós? Não. Então ele coloca o quê? Arrepender-se. Porque quando o João Ferreira de Almeida vai traduzir Gênesis capítulo 6, no tempo dele e no Brasil, na época que ele traduziu a Bíblia para aqui o contexto brasileiro, era mais fácil ele usar arrependeu-se. Ficaria mais fácil para poder entender. Não que Deus se arrepende, está entendendo? Mas o hebraico ali é nahan, simples. E ali também é uma figura de linguagem, que é o que nós vamos compreender. E algumas traduções, teve até um irmão que me apresentou uma tradução que ali já coloca, e Deus se entristeceu. É simples. Por que Deus se entristeceu? Porque o homem estava em pecado. Tá bom? Então procure sempre essa tradução. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Pode passar, Vinícius. Vamos abrir lá em Atos capítulo 28, versículo 4. Está escrito, a bicha grudou na mão de Paulo. Olha que coisa, meus irmãos. Isso dá uma polêmica, está sendo gravado. Atos 28, 4. Está todo mundo aqui
quando você lê isso, fala, como assim a bicha grudou na mão de Paulo? Estranho, né? Nós temos uma outra ideia do que seria isso. É claro que com todo respeito, cada um quiser que siga o que quiser, né? E vai receber a consequência no futuro. Mas, vamos ler aqui o versículo e vamos interpretar. Olha o que está escrito. E os bárbaros... E eu pergunto para os irmãos, o que vem na mente quando eu falo, isso é bárbaro? O que vem na mente dos irmãos, a primeira coisa quando vocês pensam essa palavra, bárbaro? O que você... Impressionante. Impressionante, o que mais? Violento, o que mais? Qual que é o nosso conceito de bárbaro? É isso mesmo, terrível, né? Uma barbaridade, algo, mas perceba que a Bíblia está falando aqui, e os bárbaros usaram conosco de não tão pouca humanidade. Como assim uma pessoa que é bárbara, agora ela foi uma pessoa formidável, ela foi uma pessoa gentil, é o que Paulo está falando. Os que estão com a NVI estão falando, ele está falando que os bárbaros foram... Pode ler. Aqui, ó, e os bárbaros vendo-lhes... Não. É o versículo 2 do capítulo 28. É 20... você está no... 28, 2. Não, eu estava no 4. Certo. Ó, e perceba, acendendo uma grande fogueira... Nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugiu do calor que lhe cometeu a mão. A tradução mais antiga, você vai encontrar aqui, a bicha grudou na mão do Paulo, por causa do fogo. Mas a nossa linguagem é estranho. Uma bicha, mas se você pega uma linguagem hoje mais atual, vai estar a cobra. A NVI vai traduzir a cobra, para não ter essa confusão. E perceba que nós falamos o que? Sobre bárbaros, irmãos. Bárbaro, que a irmã falou, é coisa violenta. Mas perceba que os bárbaros, eles foram aqui, eles cuidaram do Paulo e de todos aqueles que estavam com ele num barco. Fica conflitante para mim entender isso. Como que uma pessoa é bárbara e ela vai ser gentil com a próxima pessoa? Para mim, bárbaro é uma pessoa que ela vai ser hostil. Era para ele matar Paulo. Aí o que nós precisamos recorrer aqui? Ao dicionário. Quando você vai para o grego, você vai encontrar a palavra aqui, bárbaros. Você vai encontrar essa palavra. E é um erro que eu vejo muito, às vezes a pessoa ela vai para o dicionário e ela vai pegar no dicionário, você vai encontrar muitas definições. E ela vai dando uma aplicação daquela definição. Nunca faça isso. Procure a aplicação que está dentro do contexto. Mas quando você vai para um dicionário bíblico, e é por isso que eu indiquei o dicionário bíblico, e nós colocamos lá no grupo, vocês vão ver que bárbaros aqui, nada mais, nada menos, eram pessoas que não falavam grego. Era isso que eram os bárbaros. Então, pessoas que não falavam grego eram bárbaros. Mas você perceba que como uma palavra, nós estamos falando de algo que é 2000 anos atrás. E se nós interpretarmos como no século 21, você vai estar falando algo que a Bíblia não ensinou. Agressivo. E perceba que eles foram o quê? Gentil. E cultura que eles não falavam a língua, né? Exatamente. Era a cultura, eles falavam, porque perceba. É para você falar também, tem que ler muito tempo que ele escreveu. Exatamente. Então perceba que já começa o quê? Pingar uma interrogação. Como assim eles eram bárbaros e eles foram gentil? Para ter alguma coisa errada. Então se você pega uma tradução mais nova, ela vai traduzindo bárbaro. Ou seja, então aí você pega o dicionário e vai estar lá, habitantes, estrangeiros, pessoas que não falavam língua grega. Aí você vai conseguir entender o porquê que eles eram gentil. Era só porque eles não falavam a língua grega. Simples assim. Vocês estão entendendo? Então sempre procura isso. Opa, tem alguma coisa errada. Eu uso essa palavra assim, mas essa palavra pode ser usada assim. Vamos lá para Êxodo capítulo 25, versículo 10. Mais um exemplo de tradução. Se nós pegamos a Almeida Revista Corrigida, é a que eu uso e é a que os irmãos usam também, mas é o que está escrito: também farão uma arca de madeira de cetim, seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. O que é isso? O que é côvado, irmãos? Por favor, leia na NVI aí, Mateus. Faça uma arca de madeira de acácia, 1 metro e 10 centímetros de comprimento. 1 metro, perceba que ele não está falando côvado, ele está falando 1 metro e 10 centímetros. Então, você está vendo que uma linguagem mais atual, ela traz uma forma contemporânea. Oi? Corrigiu o texto, né?
Não é nem corrigido. É a mesma coisa que está falando aqui, só que está trazendo uma linguagem contemporânea. Traduzindo. Em metragem. Em metragem, porque depois, o que é côvado? Eu nunca nem ouvi isso. Teve uma medição hebraica que é do... Sim. Passa aí, Vinícius, por favor. O côvado era isso aqui, mas ele tem 3 medições: 30 centímetros, 45 centímetros e do cotovelo à ponta do dedo. Por isso que é côvado. Mas você está vendo, se você pega uma linguagem mais atual, você já tem o quê? Meio caminho andado, porque você já vê o tamanho da arca da aliança. Então, a linguagem mais atual, ela facilita nós na interpretação da Bíblia, porque ela vai usar umas palavras mais atuais. Pode falar. Como que isso era medido? Assim? Eu e o Rodrigo, por exemplo, estava no côvado. Não, é por isso que tinha o padrão. Verdade. Oi. Que assim, daqui, essa parte do peito. Sim. Aqui, a ponta daqui é 1 metro, né? Que eles usam para medir. Sim. Agora assim dá 1 metro. Não é 1 metro, 45 centímetros. Por isso que eu falei, era 3 medidas. Tinha de 30 centímetros, os arqueólogos acharam, 45 centímetros, e eu acho que aí dá um pouco mais de 45 centímetros. Então, o padrão que eles usavam mesmo, às vezes, eram 45 centímetros, os reis usavam. 50. É. Então, eles usavam assim, mas eles tinham um padrão para medir. Mas se ele tá... O côvado mede 45 centímetros. Se você pegar no dicionário, você vai ver essas medidas todas. Mas quando você pega a tradução mais atual, você já vê a medida que era exata. Tá bom? Pode voltar para outra, Vinícius. É isso. Vamos lá para Salmos 22, 21. Salmos. Agora nós vamos ver o unicórnio, irmão. Salmo 22, 21. Pode ler. Vamos ler aqui Salmos capítulo 22, versículo 21. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas do unicórnio. Do unicórnio, eu pergunto, o unicórnio existe? Não, unicórnio não existe. Isso aí é... A linguagem. Oi? Não é figura de linguagem. É problema de... Não é. Mas por quê? Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitas vezes essa palavra unicórnio. Às vezes tem texto que está no hebraico é chifre. Chifre. E o autor, para identificar chifre, ele precisa colocar o quê? Unicórnio. E chifre muitas vezes é o quê? Força. Então ele coloca unicórnio. Só que nesse texto não é chifre. Esse texto, pega a NVI, você vai encontrar lá, e os bois selvagens. Provavelmente aqui o salmista estava falando de javali. Perceba que o javali ele tem o quê? 2 chifres, ou um animal desse tipo. Ele não está falando de unicórnio, mas o quê? Para identificar mais, o tradutor ele coloca isso. É por isso que tem as correção, para corrigir isso. Então a primeira coisa que deve fazer na sua mente, opa, tem algo aí. Então, nesse texto é boi selvagem. Pode ser um javali ou algo desse gênero, tá bom? Então a tradução ela é muito importante. Mais um texto. Vamos lá para 1 de João. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 9. Esse texto é muito interessante. Eu já vi muita pessoa escorregando nesse texto. 1 João 3, 9. Três, 9. 9. Isso. Qualquer que nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanecerá nele. E não pode pecar, porque o nascido de Deus. É isso? Perceba que ele está falando que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Como assim, irmão? Os irmãos que estão aqui nasceram de novo. Eu pergunto de vocês, quem de vocês peca? Todos nós. Então o que nós temos aí, irmão? É tradução. Se você pega uma versão mais atual, aí eu coloquei ali, ó, a NVI, a Almeida Revista Atualizada e a versão atualizada também de Almeida, ela vai falar, não vive na prática. Então perceba que na nossa Bíblia dá algo estranho. Uma vez eu vi uma irmã ministrando e ela falou, irmão, eu quero mostrar quem é salvo e quem não é salvo. Aí ela leu esse texto e ela fez a aplicação literal. Falou, irmão, se você peca, você não nasceu de novo, porque está escrito aqui na minha Bíblia. Você está entendendo? Então é complicado, irmão. Mas o que ela não soube fazer? Uma boa interpretação. Se você olhar o texto, o próprio João vai falar no capítulo 2,
o versículo 2, que é: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ele está falando para crente. E se alguém pecar, como que ele ia se contradizer no próximo versículo? Aí quando você pega uma tradução mais nova, está escrito: não vive na prática do pecado. É claro, irmão, nós que nascemos de novo, nós vamos pecar. Mas nós estamos o quê? Se santificando. Nós não vivemos mais uma vida no pecado. Nós vivemos agora uma vida para Deus. Ou seja, é como se for... Teve um pastor que ele deu um exemplo muito extraordinário, eu gostei disso. Que nós é como se estivesse dirigindo no trânsito. Os irmãos aqui dirigem. Hora ou outra você vai ralar o para-choque. Não tem como. Você vai ralar o para-choque. Assim é a nossa vida como crente. Hora ou outra nós vamos dar o quê? Aquela ralada, porque nós não vivemos mais na prática do pecado, mas nós vamos pecar, tá bom? Mais um texto para nós fazer mais um exercício juntos. Tiago, pode apertar. Hoje eu ouvi Pergunte à vontade. uma pregação que falava assim, disse que uma amiga falou para uma moça que ela não estava indo na igreja porque ela ouviu uma pregação que dizia assim, quando Jesus voltar, eu peço perdão e ele me leva. Só que ele disse o quê? Não pequeis, mas se pequeis. E daí a moça falou assim, não, você entendeu errado, porque a porta vai se fechar, senão não tinha a palavra das 5 virgens Prudente, fala 5 sobre loucas. Isso, porque você não estava preparado, e ele vai voltar, ele vai fechar a porta da graça, aí ali é que onde vai acontecer tudo. Sim. A tribulação. O que nós cremos, nós aqui estamos entre pentecostais, então esse assunto fica mais fácil para nós, né? Parece que tem um ali que eles creem que vão ficar aqui na tribulação. Mas o que acontece? Na nossa perspectiva, tem um erro aí, tem 2 erros. O erro da irmã ensinar isso, esperar no dia, porque o dia e a hora ninguém sabe, tá bom? E o outro erro é falar que depois que a igreja for arrebatada, os que vão ficar aqui não vão ter uma oportunidade, que os irmãos falam, o Espírito Santo vai ser retirado. Não, irmãos, isso é heresia. Aí é um ensinamento errado, porque o Espírito Santo, ele é o quê? Deus. E Deus, ele é o quê? Onipresente. O que é onipresente? Está em todo lugar. Está em todo lugar. Então, se o Espírito Santo vai ser retirado, e ele é Deus, e Deus é onipresente, se ele vai ser retirado, então ele não vai estar aqui. Então já entra, tá vendo, o ensinamento errado. Quem vai ser retirado é a igreja. E a dispensação, né? E a igreja. Mas quando nós lemos o Apocalipse, nós vemos uma multidão que foi salva. E o próprio João pergunta, o anjo pergunta para João, você está vendo essa multidão? Ele fala, de onde que vem? Ele fala, esses são os que foram degolados por amor de Jesus Cristo. Vai ter 3 grupos de pregadores na tribulação. O primeiro grupo são 144 mil que são judeus. Eles vão pregar o evangelho do reino. O segundo grupo que vai pregar a tribulação são as 2 testemunhas. Eles vão pregar nos 3 primeiros anos e meio da tribulação. São 7 anos, então nos 3 anos e meio primeiro eles vão pregar. Depois eles vão ser mortos e vão ser arrebatados para o céu. E o terceiro grupo, irmão, são os anjos. Mas anjos não pregam. Está escrito, Apocalipse capítulo, acho que é 9. E passou um anjo no céu, anunciando o evangelho eterno. Aí você fala, irmão Alessandro, e aquele texto de Pedro, que está escrito que os anjos queriam pregar? O texto não está falando que os anjos queriam pregar. O texto está falando que os anjos queriam entender sobre o milagre da salvação. Porque quando está falando que os anjos anelam para escutar, ou seja, eles estão debruçados, procurando compreender, que é algo que eles não desfrutaram. E os anjos, eles pregam. Quem foi que anunciou o nascimento de Jesus? Foi um anjo. Quem foi que anunciou para aqueles pastores? Foi um anjo. E os anjos, eles estavam fazendo o que em cima da Arca da Aliança? Debruçado, porque ali acontecia o quê? Aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Representava a expiação em Cristo. Ou seja, então os anjos, eles estão debruçados, procurando entender. Mas eles não compreendem, porque eles são espíritos. É isso que Pedro está falando. Então na tribulação vai ter salvação, sim. O Espírito Santo vai ser retirado? Não. Porque se vai ter salvação, vai ter conversão. E quem converte? Quem convence? Então, mostra que o Espírito Santo vai estar aqui, tá bom? Só corrigindo este pequeno erro. Agora vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 2. Vamos interpretar esse texto literalmente, na minha versão. Olha o que está escrito. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias... Aí o irmãozinho chega e eu falo, pastor, me dá uma oportunidade, eu tenho uma palavra, estava orando essa tarde, e Deus me deu uma palavra. Pastor, vai lá, meu irmão, vai lá, minha irmã. Aí pega,
Meus irmãos, a paz do Senhor, como sempre nervoso, já falou isso 500 vezes, mas ela fala de novo, como sempre nervoso e tudo mais. Aí ele fala, irmãos, eu estou tão alegre. Aí os irmãos, glória a Deus, porque nessa tarde eu passei a tarde toda pecando. Precisa me entregar assim. Aí porque ele leu o texto e interpretou de literal. O que o texto está falando aqui? Para você ter alegria quando você cair em pecado. Não é, eu acabei de ler, ó, meus irmãos, tem de grande gozo quando caírem várias. Aí o irmão vai interpretar literalmente, irmão, passei a tarde toda pecando, estou cumprindo a palavra de Deus. Opa, lembra? Coloca um ponto de interrogação. Como assim eu vou ter alegria quando eu pecar? Eu tenho que ter tristeza quando eu pecar. Mas quando você vai para o grego, a palavra aqui é provação. Se você pega uma tradução mais nova, vai estar escrito, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provação, sabendo que a prova da vossa fé é a paciência. Aí ele continua, tenha porém a paciência sobre sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. O que Tiago está querendo ensinar aqui? Para você ter alegria quando você cair em provação. Porque assim vai fazer de você o quê? Um crente perseverante. Então isso aqui, essa palavra, ela não era para estar aqui. Tá bom, meus irmãos? Conseguiram compreender esse exercício? No caso do pecado, ele cedeu o pecado e acha que vai produzir gozo, mas seria o contrário. Não, essa palavra tentação ela não existe aqui, nem no original, nem aqui. Aqui vamos dizer assim, foi uma tradução da Almeida. Aqui é provação mesmo, pode ler, Mateus. Pode falar, quer dizer. 1 Pedro 6 também. 1 Pedro, pode ler. 6, fala assim, na Almeida do que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, morta, sendo necessário que estejais um pouco conquistados por várias tentações. Perceba o quê? Não, aí é outra coisa. Aqui ele está falando o quê? Aí, né? Não, aí é a tentação mesmo. Aqui a tradução ela não foi muito feliz, porque aqui está falando o quê? De você ter alegria quando você passar por provação. Porque aí assim está sendo provada a sua fé. Numa atual também, ali naquela passagem de 1 Pedro 26, também está falando que é provação. E na ACR também está. Então, é provação. A tentação é mais com tradução. E não é uma tradução muito boa. Por isso que eles estão colocando agora provação. Porque é estranho. Como que eu vou ter alegria em pecado? Como que eu vou me satisfazer no pecado, se eu que sou salvo? Tá bom? Então sempre pisquem uma luzinha. Agora o capítulo 5, versículo 11. O último exercício para nós fazer junto. 5:11. Em Tiago mesmo, né? Em Tiago 5:11. Olha que interessante. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Normal. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Eu pergunto por aqui, eu paro por aqui. Jó foi paciente, irmão? Não. Não, tá certo. Eu sempre falei que não e as pessoas me criticam por isso. Tá certo, irmão, tá certo. E reclama. Nós só escutamos louvor até o capítulo 3 de Jó. Tá certo aí, ó. Quem já ouviu o louvor do capítulo 3 ao capítulo 38 de Jó? Eu nunca ouvi. Jó, irmão, ali é nós. Nós não somos Jó do capítulo 1 e nem do capítulo 2. Porque eu nasci, porque isso, porque... Era melhor que eu tivesse morrido. Ele questionou a Deus, irmão. Mas que é a tradução da Almeida que dizer com esse texto. Ah, vou falar agora. Então as irmãs estão certo. Jó nunca foi paciente. Se ele fosse paciente, ele tinha aguardado. Ele tinha ficado silêncio. A tradução aí é perseverante. Algumas traduções já vão traduzir perseverante. A palavra no grego aí dá a ideia mesmo de perseverante. Porque Jó, mesmo que ele não foi paciente, ele o que? Foi perseverante. Porque mesmo assim ele continuava dialogando com quem? Com Deus. Ô Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz nada. Porque dentro da cultura deles, uma pessoa que acontecia tudo aquilo que aconteceu com Jó estava em pecado. E por isso que Jó tenta se justificar para os amigos dele e também para Deus. E ele questiona Deus. Isso mostra que ele não teve paciência. E muitas vezes nós somos esse Jó. Nós somos o quê? Impaciente. Nós já queremos questionar a Deus. Então Jó não foi paciente, mas ele foi perseverante. E a gente também quer se justificar. Sim. Porque as pessoas falam, mas por que aconteceu isso com ela? Aí falam, gente, não é nada disso. Calma, é uma prova, mas não tem que fazer isso. Tem que ficar calado. Exatamente, mas isso mostra que perseveraram, porque além de tudo, Jó não blasfemou, continuou na presença do Senhor.
E por quê? Porque Jó não sabia que foi Satanás que fez aquilo. Ele morre sem saber quem estava por trás dos bastidores. E muitas vezes vai ser assim, Deus. Ele não sabia. Se você, é por isso que ele questiona Deus. Porque ele não tinha esse entendimento. E quem foi que fez aquilo foi o próprio Satanás. Mas ele não tinha conhecimento de quem realmente foi, a origem. Quem estava por detrás das cortinas. E ele questiona Deus. Ele morre sem saber o porquê. Talvez você esteja perguntando algumas coisas. E eu quero te dar uma boa notícia. Talvez você vai morrer sem saber o porquê. Pode perguntar, irmão. Mas Deus já me falou uma vez. O quê? Deus falava que o inimigo tinha... Deus fala que vai instituir o que... Aí as pessoas falavam inimigo. Aí uma vez Deus falou assim, não culpe o inimigo que fui eu que fiz na sua vida. Ali foi permissão, então. Ali foi permissão de Deus. Deus o quê? Se aproximou de Jó. E por que Deus fez isso? É um grande mistério, mas de uma forma simples. Jó falou, eu te conhecia só de ouvir. Hoje eu sei quem você é. Pode falar. Coloca aquela outra lá, Vinícius, enquanto o irmão vai tirando a dúvida aqui. Ou vai falando alguma coisa. Não, é porque o próprio texto explica que a perseverança dele fez com que ele alcançasse. Sim, é o próprio texto. O propósito que Deus tem na vida dele. Então é isso que acontece na nossa vida. O do escândalo. Não é a paciência. Eu já vi pessoas falando assim que tem que ter a paciência de Jó, Sim. a mansidão de Moisés e a fé de Abraão, não é isso? É a pessoa que fala isso aí. Mas Jó não foi paciente não, as irmãs foi certo. O capítulo 13 ele já abre logo a bocona. Já viu as pessoas pregando e dizer, dá paciência de Jó. Não dá não, porque já não foi paciente, tá bom, irmãos? Então o que eu quero mostrar com esse exercício com os irmãos? Sempre que vocês lerem alguma coisa assim na escritura, procure ler todo o contexto, porque aí vocês vão analisar. Mas essa Bíblia está difícil, então pega uma NVI, pega uma NTLH, uma NVT, vocês vão ver que elas vão trazer uma palavra mais atual e vocês vão conseguir entender o sentido melhor. E as irmãs, elas foi certo, porque elas falaram, bom, esse texto está dizendo aqui, mas quando eu li Jó, lembra que nós falamos do contexto? Se uma parte está difícil, vai para a outra, que você vai conseguir chegar a uma compreensão. Quando a gente não conhecia antes, só achava que... E as irmãs estão não era certas. paciente. Depois foi que Mas se você- eu fui lá no final. Como é que é mesmo? NVI. NTLH ou até uma NVT você pode usar, que são linguagens mais atuais, vão trazer palavras mais atuais. Na Almeida Corrigida tem o capítulo 6 de Hebreus, versículo 15, fala assim, Abraão esperou com paciência no Senhor e alcançou a promessa. Será que é a mesma coisa? Não, Abraão foi paciente mesmo. Embora ele não foi, mas ele teve que esperar. É diferente ali do que Jó, porque Jó nós vemos que foi. É por isso que eu não vou ter que explicar, porque minha irmã falou, leu lá de 1 Pedro 1,6, e você leu lá de Tiago, que é diferente da aprovação. E outra versão, tá certinho, irmão. E outra versão atualizada de Almeida. Então sempre procura o que? Analisar. E você olha o que está escrito e olha para a vida dos personagens. Lê a história dos personagens. Não foi perseverança, foi paciência. Ele foi um pouco ansioso ali, né? Que ele vai lá e se deita com o Agar, né? No começo. Mas o texto ali está querendo mostrar mesmo a paciência. Esse texto está querendo mostrar mesmo a paciência de Abraão. E às vezes desobediente também. Ele foi desobediente. Vai pra lá, né? De todos esses homens do passado, todos eles tinham defeito igual nós. Sim. Né? E é por isso que a Bíblia não esconde o defeito de ninguém. E a gente vai na Bíblia, olha a história e realmente, né? Nenhum foi santo, foi Parece com a gente. Vocês deixaram de ouvir Flor de Lis. Mas o pessoal fala tanto de Davi, e Davi foi o quê? Flor de Lis. Pega mal hoje, né? Não, Davi foi Flor de Lis. Eu quis fazer um trocadilho. Porém, Davi matou, gente. Davi matou. Eu quis fazer um trocadilho. Davi foi Flor de Lis no tempo dele. Claro que você não vai falar, não, isso que ela fez, não. Você não tem provas. Porém, eu falei assim, vocês não vão deixar de ouvir o louvor, porque o louvor foi inspirado por Deus. Agora, a pessoa é de Deus. É que pega mal, né? Eu até entendo os irmãos, né? Tem outros, né? Nesse sentido, se os irmãos, mas o que os irmãos vão receber? Você está entendendo? Será que a congregação vai receber? Tem uma coisa, se não vai acrescentar, para que fazer, né? Você está entendendo? Talvez a igreja não vai receber, então é melhor que não louve. Tem tantos outros louvor bonito. Você está entendendo? Não, a mulher dos outros também concordar. Não, mas a gente não ensinar eles a não julgar. Entendeu? Então, dessa forma sim, mas é analisar para eles também, e também explicar nesse sentido, vamos louvar todos os louvor. Mais um exemplo, quando a Bíblia fala para o quê? Pedra de tropeço, irmãos. Pedra de tropeço era isso aqui. Eles estavam andando, tinha uma pedra, eles tropeçavam. Ou escândalo.
E aí o que nós vamos precisar ver quando nós estivermos estudando o abismo cultural ou o abismo histórico? Nós vamos aprender a analisar essas coisas. Então, se você der um Google, o que é pedra de escândalo? A palavra ali é escândalo, tropeço no grego é escândalos, porque a pessoa estava vindo no caminho e tropeçava. Então era isso que a Bíblia está falando. Então eles pegavam as coisas do tempo dele e comunicavam a mensagem do Evangelho, entendeu? E nós precisamos o quê? Muitas vezes se transpor para aquilo, para poder conseguir. Aí você, agora eu estou entendendo para não ser pedra de tropeço, tomar cuidado com a pedra de tropeço. O que está entendendo? Que eu vou cair no caminho. Simples assim. Vocês estão conseguindo compreender? E agora pode passar, Vinícius, para o próximo. Opa, é esse aí. Agora nós vamos aprender o quê? Analisar as palavras dentro do seu contexto. Vamos lá abrir em 1 João. E aqui os irmãos às vezes vão precisar de um dicionário. Capítulo 2, o versículo 2, primeiramente. O apóstolo João, ele tem um termo que é, vamos dizer assim, exclusivo dele. Ele fala muito desse mundo, né? Porque Deus amou o mundo. E a palavra no grego aí mesmo para mundo é cosmos. Cosmos. Então João, ele vai usar muito esse termo, cosmos. Cosmos. Só que quando nós vamos para o grego, toda vez o João está usando esse mesmo termo, cosmo. Mas toda vez que ele está falando de mundo, ele não está querendo falar do mundo, o planeta, ou do mundo, o cosmo. Não, porque quando está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, está falando que Deus amou o planeta Terra, nós entendemos que Deus amou o quê? As pessoas. Vocês estão entendendo? Mas a palavra ali é mundo. O que vai apontar o significado da palavra? O contexto. Quando você vai para a epístola de João, ele vai usar essa mesma palavra, mas ele vai usar em 3 perspectivas. Aí eu coloco ali, o mundo como pessoas, o mundo como sistema mau, regido por Satanás, e o mundo como terra ou planeta. E como que eu vou saber isso, irmão Alessandro? Você vai saber isso muito simples mesmo, analisando o contexto, lendo e fazendo uma boa interpretação, usando aquelas outras regras que nós já falamos nas aulas passadas, incluindo essa. Vamos ler o versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Logicamente ele não está falando do mundo do planeta, ele está falando do quê? Das pessoas. Então aí ele está falando do mundo no sentido de pessoas, que Jesus Cristo morreu pelas pessoas. O sacrifício dele alcança todos que quiserem. Sim, pessoas. Então a palavra mundo aí é no sentido de pessoa, não de mundo como planeta, tá bom? Mas eu estou falando de uma coisa que todo aquele que crê, né? Quer dizer, que o sacrifício sim. É o que crê, então, mas é para todos que crê. E aí aqui já está falando para todos, né? Todo mundo. Então, por quê? Jesus morreu por todos? Morreu por todos. Jesus morreu para aquele que está vendendo droga agora. Jesus morreu para aquele que está no homossexualismo. Jesus morreu para aquele que está na penitenciária. Jesus morreu para aquele que está saindo agora para assaltar. Aquele que está no bar, ele morreu por todos. Mas para essa pessoa adquirir a salvação, ela precisa o quê? Crer. A partir do momento que ela crê, ela salva. Então a salvação ela é condicional. Qual que é a condição? Crer no Filho de Deus. Crer que Jesus Cristo é o sacrifício substitutivo pelos seus pecados. Então Jesus morreu por todos? Morreu. Qual que é a condição? Crer. Simples assim. Mas o que eu estou focando aqui é a palavra mundo, que aqui a palavra mundo significa pessoas. Então Jesus morreu por todo mundo. Agora vamos para o capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ver que ele vai mudar essa palavra. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o versículo de baixo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Aqui ele está falando mundo no sentido de pessoas? Não. Porque a Bíblia nos manda nós amarmos as pessoas. E aqui o mundo, o que ele está falando? Do sistema mau, regido por Satanás. Ou seja, tudo aquilo que há no mundo. É pecado ir na praia? É pecado fazer uma academia? É pecado, tem todas as coisas para nós poder fazer aí, jogar uma bola, não sei, tem um monte de coisa para fazer. Tudo isso está no mundo, está no mundo ou não está no mundo? É disso que ele está fazendo? Não, ele está falando das coisas que está no mundo, mas é contrário à palavra de Deus. Então aí é o mundo, no caso, mundo mal,
regido por Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Então aí é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. É isso que ele está falando para nós não amar. A concupiscência, né? Seria as coisas desordenadas, né? Sim, é um desejo desenfreado pelaquilo que Deus proibiu. Consegue dominar, né? É um desejo desenfreado por tudo aquilo que Deus proibiu. Sim. Então, aí o mundo é no sistema mal. E como que eu vou saber disso? Lendo o versículo e lendo ou o que vem antes ou o que vem depois. No capítulo que fala do mundo, vai ser que dois capítulos vai ser que fala do mundo, mas do mundo chamado homem. Né? Pessoas, Sistema, né? Mas você está percebendo que como tem uma única palavra para significar muitas coisas? É isso que eu estou querendo mostrar. A palavra mundo, ela tem outro significado. Vamos para mais um texto, o 3,17 de João. Quem, pois, tiver bens no mundo, revendo o seu irmão necessitando, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? E aqui ele está falando do mundo como o quê? Mundo como terra, planeta. Se quem estiver bem nos mundos, talvez você tenha alguma coisa que você pode partilhar, ou seja, dos seus bens materiais. É isso que ele está querendo pregar, a palavra mundo aí. E como que eu sei que ele está querendo fazer isso? Simplesmente porque depois ele continua falando que vendo o seu irmão tendo necessidade, e você, ou seja, se fechar, perceba, cerrar as entranhas, coisa estranha, né, irmão? Cerrar as entranhas, mas, ou seja, se fechar seu coração sabendo que você pode ajudar, o amor de Deus não está nessa pessoa. Então ele está falando no mundo no sentido dos bens que você possui. É isso que eu quero que os irmãos entendam, que às vezes uma palavra ela pode ter diversos significados. Como que eu vou saber disso? Lendo aquilo que está antes e aquilo que está depois, ela vai te trazer o significado da palavra. E porque se você pegar o dicionário aqui, o dicionário vai trazer todas essas definições. Aí você vai ter que ler e interpretar. Beleza? Agora já para nós finalizar, só para nós finalizar, nós vamos falar sobre a carne. Se eu falar, o irmão está na carne, você vai sentir o quê? Ofendido, né? Né? Nós usamos o que esse termo como? Sim, realmente Oi? é agressão, né? É uma agressão. É do mundo pegou na carne. Mas quando a Bíblia fala de carne, nem toda vez ela está falando de pecado. Vamos lá abrir 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Para nós ô irmão, está na carne, sai da carne, irmão. Nós vamos entender o quê? Que é um crente carnudo, um crente que vive em pecado. Mas a Bíblia... 2 Coríntios 5,16. Tá bom? Todos acharam? Sim. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo o quê? E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, perceba que ele está usando o quê? Conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos deste modo. A palavra carne no grego é sarx. Botei um Rzinho aqui. Sarx. É um termo teológico para falar do sentido da natureza pecaminosa. Esse termo é usado para usar a natureza pecaminosa. Mas quando você vai para o grego aqui, você encontra essa palavra. Mas nem toda vez que a palavra carne aparece, está falando no sentido da natureza pecaminosa. Porque ele está falando aqui de quem? De Jesus. Não conhecemos Jesus segundo a carne. Mas aí você fala, Jesus não tinha pecado. Então o que ele está falando? Nós não conhecemos mais Jesus nessa vida terrena. Por que Jesus está na onde, irmãos? Simples. Viu como que é uma boa interpretação? É só nós continuarmos lendo o texto que nós vamos ver que Deus estava em Cristo. Sim, ele está falando, Jesus não está mais aqui entre a gente. Sim, na carne, não está mais aqui. Está em espírito, está no céu. É isso que ele está falando. Então perceba que carne, para nós é o quê? Um crente que está em pecado, mas Paulo está usando esse termo no sentido que não está. Vamos lá para Filipenses, capítulo 1, versículo 24. Nós vamos ler só mais dois textos. Filipenses 1 é onde que os irmãos vão fazer o texto, vão fazer o exercício. 1:24. Qual que Paulo está falando? Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar o quê? Paulo queria ficar no pecado? Era isso que Paulo está querendo falar? Não, porque no próprio versículo anterior, o que ele está falando? Que ele deseja estar com Cristo, mas por amor àqueles irmãos de Filipos, ele preferia ficar o quê? Na carne, ou seja, preferia ficar na vida terrena. E o termo aqui no grego também é sarx. O termo aqui também é sarx.
Mas é que ele está falando carne no sentido pecaminoso? Não, eu prefiro ficar na carne, irmãos. Ou seja, eu prefiro ficar presente com vocês, porque eu sei que ainda tenho uma missão a realizar. Em outra palavra, Paulo estava querendo dizer isso. Perceba que é a mesma palavra, mas ela tem um significado diferente. E para vocês fazerem uma boa interpretação, muitas vezes vocês precisam ter essa noção. Pode falar. Olha, essa versão aqui, ela está bem simplificada. Está escrito assim: mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Aí, ó. Viu? Então, quando você pega uma versão mais atual, você não fica isso. Porque às vezes você pode, não por maldade, mas às vezes por um desconhecimento, fazer uma aplicação errada para aquela pessoa. E às vezes para você mesmo na sua vida. Mas é igual aquela velha máxima, né? Todo mundo aqui quer estar com Deus, quer conhecer a Deus, mas ninguém quer morrer para estar lá. A gente quer só ser arrebatado. Ninguém quer morrer. Enquanto a gente está vivendo, a gente vai estar. Depois a gente vai receber o arrebatamento. Resumindo, né? Quer ficar na carne. Então você está entendendo como que muitas vezes nós precisamos o quê? Analisar. E agora o último texto para nós lermos é Gálatas capítulo 5, versículo 16. O versículo 6 e o versículo 8 também nós vamos ler de Gálatas. Todos acharam? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Aí ele está usando a mesma palavra sarx, mas ele está falando o quê? Sem dúvida nenhuma, é o pecado. Mas o que nos faz compreender que ele está falando do pecado? Pelo contexto. Perceba que ele está falando as obras da carne e o fruto, não frutos, mas o fruto do Espírito. Olha o 6,8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. É aqui que ele está fazendo o quê? Uma vida de santidade e uma vida de pecado. Ou seja, se você vai viver uma vida de pecado, você já sabe o seu final. Se você viver uma vida de santidade, você herdará a vida eterna. Então aqui nesse contexto, carne é no sentido pecaminoso. Tá bom, meus irmãos? Então os irmãos conseguiram compreender que muitas vezes nós precisamos olhar as palavras e olhar dentro do seu contexto. E se nós pegarmos uma Bíblia mais atual, vai ficar muito mais fácil de nós poder entender. E assim fazer uma boa interpretação. E é claro, uma boa interpretação leva a gente a viver a vida de uma forma correta. Interpretação à santidade. Você fala o que ele fala assim, de santidade. A palavra santidade, ela significa separado. Separado de tudo aquilo, vamos dizer assim, do mundo. Mas não do mundo em si, mas do mundo que nós vimos que é regido por Satanás. Sim. Tudo aquilo que Satanás impõe para nós viver. Então, separado de tudo isso para vivermos para Deus. Um exemplo, antes vocês não podiam estar aqui de bermuda. Santidade não é isso, irmãos. Você pode usar uma bermudinha. Não é pecado nenhum. Você pode vir para o culto de camiseta ou de boné. Não é pecado nenhum. Não vejo problema com isso. A irmã pode usar uma maquiagem, pode cortar o cabelo. Não é pecado. Nada disso é santidade. É claro, com as extravagâncias, aí sim. Mas nada disso, irmãos. A Bíblia fala que é santidade. Mas que santidade? É você viver uma vida separada para Deus. Aí envolve jejum, oração, leitura da palavra. Um exemplo, você está no seu trabalho. Quem trabalha aqui, às vezes você vai estar numa roda de conversa, conversando normal sobre o jogo de futebol. Aí começa às vezes uma brincadeira ali, de mau gosto, entra já, vamos dizer assim, algumas palavras ali que você já sabe que desagrada a Deus. Você está o quê? Se separando. Santidade dá o sentido de separação. Você vai saindo aos poucos, né? Você não vai virar as costas para não ser aquele santarrão, mas aos poucos você vai saindo, vai lá para o seu cantinho, volta. Isso também está com a santidade. Porque eu conheço pessoas que oram, mas quando ela se levanta da oração, ela não pratica nada. Ela só pratica o orar e o vigiar e não. Então tudo isso é santidade. Ou seja, eu estou me separando. É claro que você não vai ter, é inevitável você não ouvir, né? Mas o que? Você vai se afastando dessas coisas, porque santidade ela envolve com separação. Então santidade é bem mais abrangente do que isso, entendeu? Mas envolve também jejum, oração, leitura da palavra e se separar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Aí é simples você saber, é só você ver aquilo que o mundo está impondo e aquilo que a Bíblia impõe. Então se isso já afeta a minha fé, então eu preciso me separar, porque eu preciso viver uma vida de santidade, porque santidade é separar ou seja, separar de tudo mundanismo, de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que não convém ao Evangelho, para viver para Deus, tá bom? A língua, você está entendendo e tudo mais. Então, santidade pode ser um assunto muito abrangente, tá bom? E ficou alguma dúvida hoje? Os irmãos tragam o exercício, ficou? Não.
ele que está me agredindo. Ora pela vida dele. Nós vamos orar no final pela vida do nosso irmão. Eu sempre esqueço o nome dele. Então dá uma Irmão repassada. dele. Oi? Dá uma repassada aí que a gente chegou no primeiro exercício. Do exercício. Ah, do exercício, verdade. Vocês vão ler a epístola de Filipenses. Lembra que eu falei dos capítulos do versículo? Que Paulo ele começa o capítulo 8 de Romanos como? Portanto, agora... Mas alguém começa a conversa assim? Eu chego pro irmão Valderez. Eu sempre confundo o Valdeci, que tem um irmão que estuda comigo que é Valdeci. Eu chego pro irmão Valdeci. Acabei de ver ele na rua. Ele tá vindo lá do outro lado, eu tô vindo aqui. Portanto, irmão, eu não vou falar isso. Eu vou falar, paz do Senhor, meu irmão, como é que tá? Ele, tudo bem, nós vamos começar um assunto, portanto. Então, geralmente, quando você vê no começo do capítulo, portanto, então, mas, porque, significa que ele não está começando o capítulo ali. Significa que ele está fazendo o quê? Continuando algo que ele estava falando anteriormente. Então, vocês vão pegar a epístola de Filipenses, vão ler lá, capítulo 1. Começa capítulo 1, versículo 1. Eu acho que eu posso fazer uma divisão aqui desse assunto. No versículo 13, no versículo 10, ou no capítulo 2, versículo 3. Não sei, aí vocês vão ver. Mas, Filipe, como você disse também em outros versículos, pode estar em outro. Pode estar antes ou pode estar depois. Aí vai de vocês. Vocês vão analisar e vão me trazer. Eu acho que o capítulo 1 vai até o versículo 10. Eu acho que o capítulo 1 vai até o versículo 1 e depois eu posso começar o capítulo 2. Lembra? Isso, irmão, você não está mudando a palavra de Deus. Porque a Bíblia não foi escrito capítulo e versículo. Você não pode mudar a mensagem. Isso ninguém aqui vai fazer, né? Mas você está aprendendo o quê? Analisar o assunto que está sendo tratado. Você está fazendo o quê? Usando o hermenêutico, uma boa interpretação. Você está interpretando o texto corretamente, tá bom? E então encerramos por